Boa noite a todos. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Antes de começar o bate-papo com o Miller, eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Deco de Souza, tenho 32 anos, sou ex-jogador de vôlei. Atualmente, trabalhando como professor de inglês e professor de espanhol particular. E também iniciando a minha carreira como escritor. Estou escrevendo um livro de fantasia folclórica brasileira e romance LGBT, onde eu conto vários assuntos que devem ser abordados na nossa sociedade como um todo e tento abordar um pouco de forma menos conflituosa. O nome da minha obra é Terraborn, a Libertação, e quem tiver interesse pode me procurar depois, eu posso explicar mais sobre a obra. E aqui do meu lado a gente tem o nosso escritor Willer, que ele também é professor da língua portuguesa. E ele começou a carreira de escritor dele com 2 contos. O primeiro foi A Polaca, que eu sou um pouquinho suspeito para poder falar desse conto, que foi um dos contos que me motivou a escrever, a começar a carreira de escritor. Acho que nem ele sabia disso. E o segundo foi Monte Castelo, se eu estiver errado pode me corrigir, que foi lançado em 2 antologias. Então a primeira pergunta, eu queria saber como que foi a transição de escrever 2 contos e escrever um livro. Qual foi a diferença para você? Escrever um livro, você acha, assim, por exemplo, vou escrever um livro, assim, mas a gente vai levando em consideração outros aspectos, outros quesitos, né, na hora da produção. Mas surgiu num susto. Primeiro foi num susto, né? A gente chega lá e assim, vamos participar da antologia, mas vamos, né? Vai dar certo. A gente vai lá, faz o conto, de repente a gente começa a tomar um gosto na hora de escrever, que a gente consegue expressar muito mais o sentimento, muito mais as individualidades de cada um, né? Um exercício, né, de observação que a gente faz diário. Né? E como que nasceu o Legados do Guilherme? Você já tinha as ideias prontas ou teve que quebrar a cabeça um pouquinho e foi amarrando os pontos? Não, a gente quebrou bastante a cabeça. Foram 2 anos aí de muito trabalho na hora da produção do livro. Mas surgiu assim, primeiro em 2016, num contato que eu tive na Bienal aqui de Minas, com o livro Jogador Número 1, do Ernest Cline. Eu não conhecia o autor, não conhecia muito da história, mas na hora que eu comecei a ler, eu vi as referências dos anos 80, de jogos, coisas que eu vivi, né, coisas que eu joguei nas primeiras vezes, assim, de Super Nintendo da vida, eu falei assim, acho que a gente pode brincar um pouquinho, né, com significados aí, né, ressignificar um pouco a prática. Lamentavelmente, aproximadamente 20% da população brasileira pratica o hábito da leitura. No início, você acha que essa estatística te assustou um pouquinho? Eu levei muito em consideração até, né, eu tenho muitos alunos, graças a Deus, tive né, a graça de estar com o pessoal. Eu pensei muito neles na hora de escrever, então eu falei assim, por que não, nessa estatística de 20%, eu não posso oferecer uma literatura a mais, algo diferente, para tentar reverter um pouco essa porcentagem, essa estatística, né? E surgiu muito nessa brincadeira de falar assim, vamos ver se dá certo. Aí a gente resolveu fazer e hoje estamos aí, né? Primeiro dia de projetos, né? E que impacto o livro causou na sua vida pessoal e profissional? Pois gente. Porque assim, o primeiro contato, assim, como a gente tinha falado, para a escrita, eu comecei com o conto A Polaca, né? Não muitas pessoas sabem, mas esse conto surgiu num momento de dor, né? Foi na perda do meu pai. Eu não falo que eu perdi, eu ganhei ele para outro momento, né? Ele estava esperando para outro momento. E a partir desse momento assim, que eu comecei a fazer a escrita, que eu falei assim, deixa eu me desafiar a fazer algo diferente. Porque às vezes a gente até pensa assim, ele é professor de português, vai escrever feliz, alegre e sorridente, né? A gente doce ilusão, a gente não faz isso muito não, tá? A gente escreve, mas a gente escreve assim, né? Dentro do nosso âmbito, do nosso contexto, né?
Aí eu falei assim, não, deixa eu me desafiar, eu acho que eu posso conseguir chegar a algum ponto, nem que seja assim, uns 2 passos à frente, né? Mas a gente começa pensando no pequeno para depois chegar num ponto, assim, num patamar um pouco mais alto aí. E eu falei assim, já li bastante coisa na vida, deixa eu ver se eu consigo colocar alguma coisa assim, de ideia no papel, né? E aí saiu hoje. Legal. Cada escritor ele tem um processo criativo um pouco diferente. O meu, por exemplo, gosto de ouvir música francesa, fazer yoga. E qual é o seu processo e o que te instiga a ter imaginação na hora de escrever? Aparece, algumas vezes aparece do nada, sabe? Então eu sempre ando com um caderninho, uma cadernetinha, um lapisinho, às vezes a gente explica alguma coisa, na sala de aula mesmo a gente explica alguma coisa e fala assim, peraí, acho que dá para fazer algo ali, né? Passo para estudar, a gente começa a fazer alguma coisa, no ônibus a gente começa a escrever, mas de vez em quando, até quando a gente tem aí o primeiro contato, né, de iniciar o projeto, a gente fala, agora eu preciso terminá-lo, né? Então a gente vai tentando gerar assim, condições para a escrita. Pode ser um ambiente um pouco mais calmo, pode ser uma música, um filme, um livro mesmo, tem muita influência, né, das séries, de coisas que a gente assiste, jogos e tudo mais. Mas música especialmente, né? Tanto que está rolando aqui com a gente a playlist é a playlist do livro mesmo. Então são músicas que influenciaram no momento da produção, entendeu? Então a gente conseguiu colocar, assim, traduzir a música que a gente ouve na história, né? Desenvolvendo a história. Que bom, e justamente a próxima pergunta que você mencionou a música, que é uma playlist muito boa, por sinal. E eu queria saber se a finalidade dela foi justamente para poder te ajudar nesse processo criativo ou foi também para ajudar os leitores a imaginarem, a entrarem melhor, assim, mergulharem no universo do Legados. Eu levei muito a minha experiência, né, com a música e com os jogos. A maioria das músicas são de jogos, né, são de filmes, especialmente os filmes da Marvel. Tá? Não, mas eu vou fazer um adendo porque eu também gosto da DC, gente. As duas convivem, tá? As duas podem conviver, tá? Não, já vai longe de me fazer incrível fofoca, tá? Mas primeiro foi assim uma ideia de tipo as músicas que eu ouvia, que eu me sentia mais inspirado para escrever. Eu falei assim, vou guardar essas músicas em algum lugar para ver se depois eu vou. Sempre que eu tiver alguma necessidade, eu ir ouvindo a música de novo, falar assim, olha, eu lembrei de uma cena, eu posso fazer. Escrevi uma das cenas de luta, inclusive, tem influência de 3 músicas que estão ali, então vai dar um peso ali maior na hora da escrita, né? E depois, assim, algumas pessoas estão perguntando sobre a música, eu vi que você está ouvindo muita música, que sempre estava com um foninho. Eu falo assim, qual que é a música que você está ouvindo? Eu falo assim, vou compartilhar então a lista, vai que dá certo. Muitos autores fazem a gente tem aí mais de 100 músicas e cada dia que passa a playlist cresce mais, porque a gente vai vendo alguns novos jogos e tudo mais, a gente aproveita. Como se deu o processo de construção dos personagens? Você chegou a utilizar a vivência de algum amigo, algum parente ou a sua própria vivência? Pois é. A gente tem assim, né? O exercício da escrita, ele leva muito aí a questão da observação, né? E tem personagens que são extremamente facetados, que são uma mistura de mais de uma pessoa que passou na minha vida. Né? E algumas até minhas influências assim mesmo, né? Coisas que eu fui vivendo, coisas de escola, até da minha própria experiência em salas de aula, em escola, aquele ambiente escolar que a gente tem acesso, a gente vê que tem muita coisa boa, né? Que dá pra ser feito. A gente consegue perceber. O Natan é um caso à parte. O Natan é um caso à parte, a gente tem sempre que ler. Vidas soltadas. Qual foi a parte mais difícil na hora de escrever? Se foi o enredo em si, se foi criar diálogos? Pois a gente tem uma dificuldade muito grande na hora de fazer, né? Tem autores que têm uma facilidade muito grande de fazer o livro em primeira pessoa. Até a gente consegue ver mais o próprio narrador sendo um personagem da história, né? Só que eu falo assim, eu quero fazer uma parte de observação mesmo, né? Eu quero que alguém de fora esteja assistindo essa história
Não sei se essa pessoa vai influenciar no decorrer da história, fica um parênteses aí, tá? Mas a gente vai direcionando assim. Diálogo fica muito complicado realmente de a gente fazer. Até o André Bianco tem algumas particularidades que ele repassa pra gente, né, em relação a esse diálogo, de não falar, de mostrar. Então às vezes a gente não consegue colocar no papel aquela observação que a gente faz. Às vezes a gente precisa colocar a fala na boca do personagem. E colocar essa fala de vez em quando dá um trabalhinho bem grande. Teve um momento que eu fiquei uns 4, 5 meses parado no mesmo capítulo para tentar desembolar a história. E daí pra frente a história virou outra coisa. Virou outra coisa e pensar, agora vai. Onde a história chegar, eu tô indo também. Agora não sou eu que escrevo a história que escreve a vivência. Né? Essa é uma pergunta que eu geralmente sempre faço para os meus amigos que são escritores, porque... Vou correr dessa... Olha só. Você já teve crush em algum personagem do seu livro? E se sim, qual personagem e por quê? Cara, a Tânia é muito gente boa, de verdade. Ela deu uma cativada assim, porque a Tânia aparece mais no final do livro, né? O Thales me deu um pequeno ranço de fazer, porque a gente fica observando a situação. A gente fala assim, gente, né? Eu vou dar um pequeno spoiler. A gente tem um momento que a gente olha pro Thales e fala assim, gente, deixa de ser burro. Vocês estão fazendo isso, filho, sai daí. Igual assim, a gente tem dois tipos de pessoas que assistem filmes de terror, né? As que morrem de medo e as que ficam xingando o personagem. Vocês vão xingar muito o Thales, isso é um fato, tá? Mas o Nathan vai dar uma reviravolta, né? Então o Nathan, assim, juntando os três ali, a gente tem uma pessoa que pode influenciar no meio do processo. Mas a Tânia, por causa de tudo que a Tânia viveu ali, sabe? A ideia dela, a ideia da Tânia ter nascido, assim, diferente dos personagens principais, totalmente diferente, né, do círculo, e mesmo assim ela ser tão importante quanto até mais, dependendo do ponto de vista que a gente trabalha, para a construção da história. Então eu acho que ela fica mais... Fica tem um lugarzinho especial, assim, na verdade. Essa é uma pergunta que não está aqui, mas eu fiquei curioso, porque eu não cheguei nessa parte. A pergunta que não está. Você mencionou a Tânia e é um nome que também está presente no Conta Polaca. Então eu quero saber o que te influenciou a utilizar o mesmo nome. Pois muito daquela ideia assim, que a gente tem de... não posso falar de realidades costuradas, né? De multiversos. Então, assim, algumas coisas acontecem no livro que direcionam a gente encaminhar alguns personagens e falar assim, opa, eu acho que eu já vi algo assim em algum lugar, né? Eu gosto muito de trabalhar com referência dentro do livro. E até por causa do jogador número 1 mesmo, né? Pela representação de cultura pop dos anos 80 que ele tem. Eu falei assim, gostei da forma como ele escreve, assim, né? Então, coloquei algumas pitadas de outras histórias ali, sabe? Como você vê a sua carreira como escritor no futuro? Nossa, essa é bem complicada, assim, né? Eu comecei a escrever numa brincadeira, né? Como a gente tinha falado. Foi meio que um hobby. Me pediram assim, escreve um texto pra gente colocar. Eu falei assim, vou escrever. Isso deu certo ali. Eu falei vamos continuar? Né? Quem sabe? Aqui, né? A gente já tá olhando pra mim, o cara topa. Ela não está gostando. Né? Mas aí... Sobrou pra ela. Sobrou pra ela. Mas assim, primeiro de tudo, se eu escrevi uma história, até a ideia do Legados, a gente tem no curso, a gente tem uma visão diferente de como que funciona a literatura, quais as funções sociais da própria literatura, né? Uma das funções sociais que se perdeu no tempo, nos últimos anos, foi a questão do prazer, né? Do divertimento, de eu ler alguma coisa só, pensei, eu quero passar o tempo um pouquinho, vou dar uma lida. Sabe? A gente tem tudo muito fácil no telefone, muito fácil na internet, né? A gente perde muito essa relação que a gente pode ter com o livro, que foi um dos primeiros meios, né? De difusão que a gente teve da história. Desse trovadorismo que não era registrado para todo mundo, até o que a gente viu aí daqui para frente, por exemplo, as mudanças com o romantismo e tudo mais. Então eu levo muito isso na hora da produção. E
penso que se der certo, né, gente, a gente lança mais uns 2 livros aí, quem sabe, né? Porque a história de 1 segundo já está encaminhada. A do terceiro a gente tem aí um esquemazinho, a gente faz esquemático, né? Esperando chegar nesse ponto. Tanto que a história ganhou outro rumo. Né? No meio da história, a história ganhou outro rumo. Eu pensava em colocar um livro só, acabou que virou mais um monte. À medida que o universo vai se expandindo dentro da história, a gente fica assim, nossa, eu preciso colocar isso no papel, eu preciso colocar isso na história para ajudar a percepção, ou então para atrapalhar a percepção mesmo, tá, gente? Os autores são muito ruins nessa parte. Tá? Eu assumo esse fato. A gente coloca algumas coisinhas assim para falar, é aquilo ali. Então, não é aquilo não, peraí, eu acho que é outra coisa. Então, é uma leitura atenta aí, né? E a última pergunta, antes da gente abrir para o pessoal, essa pergunta, que conselho você daria para quem está começando a escrever e quer iniciar a carreira como escritor? Cara, o principal conselho que eu posso dar é não para. Não para, escreve. Você está escrevendo, assim, não está muito bom não, gente, não tem problema não, guarda aquele texto ali, uma hora você vai poder chegar lá no texto e falar assim, eu acho que eu posso dar uma melhorada nisso aqui, tá? Mas nunca parem, cara, você vai começar a escrever, tenha em mente que em algum momento aquele texto vai ser lido. Então assim, não está bom agora, não? Ok, você escreveu agora, pode não ser o seu momento, pode não ser o momento daquele texto, mas você pode deixar ele para um outro momento que com certeza alguém vai ter alguma ligação, vai ter um relacionamento com aquele texto. Então não pare, jamais. Faça de tudo. E passe para os amigos lerem, tá? Por que não? Né? Agora o pessoal pode fazer pergunta. À vontade, gente. Um de cada vez. Aquele de cada vez. Um de cada vez. Você vai fazer uma pergunta. Alguém que chegou para mim falando que queria falar alguma coisa. Deixa eu falar aqui. Bom, obviamente a capa, ela tem alguma referência. Obviamente também tem que ler para entender. Mas o que fez você a ter uma imagem daquela na capa? Dá para dar um leve spoiler? Dá para dar um leve spoiler. Que a minha capista está presente, né, gente? Eu só passei uma ideia, eu falei com ela assim, olha, a história fala disso, eu tenho uma relação com astronomia dentro da história, tenho relações ali muito com a fantasia, a distopia, e eu passei as características de alguns personagens, e aí no geral ela captou a essência, e na primeira capa ela ainda me mandou, falou assim, dá uma olhada para ver se é isso, pra gente dar uma mudada. Na hora que eu vi a capa eu falei assim, não vai mudar, é essa capa. Porque assim, ela conseguiu fechar a essência do livro, que é essa rachadura de tempo e espaço que a gente tem, sabe? Que uma das influências que eu tive também foi relacionada à Terra do Nunca, que passou na Globo um tempo, mas foi um filme assim, um pouco mais longo, né? Que ele trabalha a questão da existência da Terra do Nunca. A Terra do Nunca, na verdade, é a junção dos 4 pontos do universo, por isso que o tempo não passa, então tem uma relação de tempo diferente de um ponto da história para o outro, e às vezes até assim, questão de segundos podem significar anos ou décadas, de acordo com o lugar que você está. Isso eu passei muito na hora da capa, e na hora que eu passei essa situação do personagem principal, ela captou a imagem da rachadura que esse personagem executa ali no espaço temporal. Desculpa. Não, porque na verdade eu tive a curiosidade da pergunta da capa, porque o curioso dela é que ela representa uma pessoa. É uma explosão, então ela deixa aquela curiosidade. O que está explodindo na pessoa é a existência humana dela, sabe? É a característica dela, é a consciência dela. Então a gente fica assim, cara, na verdade o que está explodindo ali? A gente não sabe, entendeu? Então a gente até é atraído, tipo, eu quero saber por que aquela pessoa está. Então tem alguma coisa ali que... Tem relação. Eu achei muito interessante. Sendo nossas cabeças. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Qual foi o momento que você se sentiu mais emocionado, uma parte do livro que realmente te tocou e despertou uma emoção sua que, de certa forma, você geralmente foi impactado, ou então te deu ainda
mais inspiração para continuar e se emocionar mais, que você acha assim, nossa, com certeza também vai emocionar o leitor do outro lado? Como bem pode, cara. Sem spoiler? Ou sem spoiler? Deixa eu mandar um meio spoiler. Vou dar um meio spoiler, assim. Tem uma parte, por exemplo, que o personagem principal, o Thales, ele precisa se encontrar, porque ele é, mas não é, ele está, mas não está, ele existe, mas não existe, ele é uma incógnita, até na própria vida dele. E nesse momento que ele precisa se encontrar, é que ele passa por algumas assim, ele apanha de verdade, né? Ele não apanha da vida, ele apanha mesmo para poder começar a aprender. A gente passa a observar, por exemplo, como que a gente precisa, às vezes, levar alguns tombos para poder dar valor a algumas coisas que a gente aprende, sabe? Então isso eu levei dentro da história dele. No final, assim, particularmente mais ao final da história, a gente tem uma evolução do personagem principal que você não imagina que ele poderia chegar naquele ponto. E fica um buraco, a gente fala assim, e agora? Como que isso aconteceu? E é esse como que aconteceu que a gente vai desenvolver mais pra frente. Mas especialmente nessa hora que ele precisa se posicionar e falar que ele é uma pessoa de verdade. Falar assim, sou eu que preciso ser agente do meu futuro. Eu tenho algo para fazer, mas eu preciso fazer essa coisa mais próximo da minha personalidade, não seguir a personalidade dos outros. Eu acredito que eu aprendi a escrever relato da seguinte maneira: primeiro eu escrevo texto, depois eu faço o título. E como é que é na questão do livro? Você escreveu a história primeiro, depois o título, ou você fez o título primeiro, depois a história? Não, eu levei essa estrutura bem a sério também. Eu escrevi a história primeiro. Só que assim, eu tinha uma ideia de acabar a história num ponto. A história cresceu. E nesse ponto que ela cresceu, o título, que era mudou. Né? Então você já tinha título? Eu tinha um pequeno título assim quando eu cheguei num ponto da história. Mas aí esse título eu falei assim, será que vai dar certo e tal? Aí eu conversei com meus betas, né? Os betas tiraram todas as dúvidas. E na hora que eu consegui direcionar melhor a história, né? O ponto que a história chegaria, eu falei assim, preciso dar uma mudada nesse título. E aí eu fiz algumas relações, por exemplo, com o próprio nome, que é Legados de Liré. Tem um legado realmente, uma história, assim, algo que o personagem precisa carregar. E o Liré tem uma relação muito especial com o instrumento lira, que é um instrumento muito focado assim, em talvez uma mudança da realidade, a gente não sabe, né? Fica um pontozinho assim para se observar na história. Eu queria fazer uma pergunta. A princípio, no momento que você iniciou a escrever o livro, você pensou apenas, por exemplo, na fantasia, né? Ou, por exemplo, ou pensou em outro caminho, tipo ficção científica? Você sempre teve esse foco mesmo? Não, eu comecei pensando de outra forma. Eu gosto muito dos jogos de RPG. O jogo de RPG, ele geralmente, assim, o básico dele, gira em torno de Idade Média, né? Ou algo parecido com a Idade Média, porque a gente tem algumas criaturas mitológicas que não fazem parte, assim, né? E pensando nisso, eu imaginei que o livro poderia se passar assim, como uma releitura dessa época. Só que chegou num ponto que esse ser humano gosta de Star Wars, por exemplo, né? Nem gosta, né, direito, né? A pessoa nem tem nada. Aí, né? E aí a gente gostei muito de levar essa questão assim da ficção, né, como é retratado ali no Star Wars, Star Trek. E até Interestelar, que tem uma influência também na construção da história, né, na passagem de tempo especialmente. E eu fiquei assim, eu já li algumas coisas sobre, deixa eu fazer mais algumas pesquisas para ver se eu consigo encaixar dentro do livro. E aí acabou que a ideia que era algo mais Idade Média ficou futurista demais, né? E a gente tem um espaço-tempo meio diferente aí, né?
na hora de trabalhar. Então, eu estou ouvindo se falando sobre as influências do jogador número 1, Terra Nunca. Eu li sobre Harry Potter, você também falou. Você mencionou sobre passagem de tempo e isso me remeteu a Crônicas de Nárnia. O tempo é diferente, então. Tem mais algumas referências que eu preciso saber antes de ler esse livro? Porque eu tô Não, assim, apesar de falar tanta coisa assim, né? O básico são essas referências mesmo. Eu levo em consideração algumas outras leituras que eu fiz até na faculdade, outras que eu levei para a sala de aula, né? Em relação, por exemplo, a George Orwell, que eu levei para a sala de aula, né? A Revolução dos Bichos. As Crônicas de Nárnia, com certeza, né? Tem um lugar especial, né? As Crônicas de Nárnia pra gente. Harry Potter nem se fala, né? Harry Potter nem se fala. Corvinal. Eu sei que eu vou apanhar porque é uma parte Grifinória. Mas, tá querendo me bater já. E assim, mas eu tenho, por exemplo, algo do 1984, de Joe, que eu trouxe também. E algo que uma paixão especial que eu tenho com o Guimarães Rosa, ele não tem influência na história, mas eu falo assim, algo que fez parte das minhas leituras também foi Grande Sertão Veredas, por causa da forma como o personagem conta a história. Então eu levei isso muito em consideração. Mas assim, o basicão mesmo que a gente precisa, se a gente tem Harry Potter, se a gente tem Star Wars, a gente tem Interestelar, que são coisas que tiveram peso, né? Jogador número 1, a gente está feliz. Mas eu deixo algumas referências escondidas na história, né? Vai que dá certo. Em algum momento você pensou, ou ficou com medo de repente na série, se perder? Te deu algum medo assim na hora de escrever? Passou algum medo assim? Menina, até hoje passa. Porque eu comecei a pensar a história de uma forma, de repente a história ganhou outro rumo pra mim, eu fico assim. E agora? Como é que eu vou dar fim para essa história? Como é que eu vou amarrar todos os dados? Né? Eu tento fugir do lugar comum na maioria das vezes do texto. Mas, igual, por exemplo, eu fiquei uns 4 meses parado num único capítulo até conseguir falar assim, é aqui que eu quero que a história continue, sabe? E às vezes a gente ainda passa. Eu estou no livro 2, por exemplo, eu tenho tido algumas dificuldades, né? Questões de trabalho e tudo mais, né? A gente fica meio sem foco. Aí é na hora que a gente tem os amigos falando assim, aqui, meu filho, o foco mandou um abraço pra você, uma lembrança. Tá? Né? Cadê a Vicky? A Vicky fala isso direto com a Vicky. Tá? Vai fazer o foco, mandou um beijo pra você, um abraço, agora faz favor de dar um, né? Aí a gente apanha um pouquinho. Se não for pelos amigos, a gente não. Os amigos dos betas, né? A gente não desenvolve, a gente para a história mesmo. Tá? Eu acho muito bonito porque a gente vive num país onde a leitura não é valorizada. E aí, um autor, né, conseguir tanto escrever quanto colocar aquilo ali que está pensando na prática, é um processo que às vezes a gente. É um processo assim, às vezes complicado, né? Porque não tem financiamento de nada, tem que esperar sozinho, não tem, assim, tem que criar os próprios recursos, não tem incentivo, né? Para nada disso. Eu acho isso muito bacana. É um desafio. Isso, então, num país onde as pessoas não valorizam a leitura. Né? Eu acho isso muito lindo. Que a gente tem uma dificuldade atual, inclusive, de se valorizar até o conhecimento. E até a questão da tecnologia também, porque hoje em dia as pessoas pensam mais na questão do celular e tal. O livro, pegar aquele papel, ele está se perdendo um pouco, né? Claro que quem é fã, quem tem o costume de ler, não troca, né? Mas infelizmente, como a população não tem o costume de ler, e aí acaba pegando mais pela tecnologia, eu acho que dificulta mais o trabalho de vocês, né? Dessa parte. Eu acho isso assim, eu não tenho consigo escrever, mas eu acho isso assim, sensacional. A gente tem, vai dar certo. Agora a gente vai partir para a parte onde ele vai começar a autografar. Quem ainda não teve oportunidade de adquirir as obras, pode pegar aqui com a gente no balcão. Aí cada livro está R$25
E comprando 2, vocês ganham uma caneca de brinde. Que a pessoa nem gosta, né? Claro, claro. Parece aqui, para o pessoal te ver. Eu queria só fazer uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte: apesar que eu comprei o livro no e-book, mas o livro físico acabou que eu não li. A minha pergunta é: claro que o escritor em si ele vai escrever uma obra e, teoricamente, não tem a ver muito com a realidade. Mas, querendo ou não, a gente tem noções de atividade e acaba colocando na escrita. A minha pergunta é: o que você se assemelha com o Tales ou não? Foi um livro totalmente do mundo dos sonhos, da imaginação. Não, o Tales tem um pouquinho assim, né? Especialmente quando a gente fala de desastrado, que estava mais cedo, ficou quase que grande, né, gente? A pessoa, né? A pessoa não tem noção de espaço, né? Sai tropeçando lá fora. O Tales é muito desastrado, e eu também sou bastante desastrado, gente. Sabe? Nossa, nem comenta, Vitória. Você só via lá as canetas rolando lá fora, sabe? E, a gente leva um pouquinho disso, mas até a observação mesmo, assim, de sala, de vida, que a gente leva bastante, né? Mas pelo menos um pedacinho ali tem o Tales. Mas o Tales é um construto maior, sabe? Em outras influências externas para ele. Gente, no mais, muito obrigado a todos que puderam participar, tá? A gente vai sempre manter contato, tá, gente? Então, todo mundo que leu, já manda mensagem pra gente, tá? Fala se gostou, se não gostou. Se quiser bater com o livro depois pode também, mas lê primeiro, tá? Lê primeiro, assim, gastem bastante, depois não bate apenas dói tanto, tá bom? Mas aí, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Estamos aí pra isso, tá bom, gente? Muito obrigado.